Pergunta 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Esse é o nosso Kardec, né? Peraí, mas só não podia acontecer de outra forma? Poderia? Poderia. Deus poderia também nos fazer perfeito? Poderia. Mas ele julgou que a lei de justiça deveria existir e que cada um segundo suas obras. A felicidade está posta para todos, mas todos têm que conquistá-la. Assim também com as outras coisas. Mas vamos à resposta dos espíritos. Sim! E os emprega todos os dias. Todos os dias que você sai tem um flagelo destruidor, um terremoto, um maremoto, uma enchente? Todos os dias? Não. Todos os dias temos meios de progresso. Todos os dias. Pois que Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal. É exatamente isso. Lembra lá da tradição, né? A tradição do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí claro que depois, né? Fizeram de tudo. Não. O conhecimento do bem e do mal só no templo de Jerusalém. Nada de fazer imagens. Deus se zanga, porque fulano estava fazendo. Deus se zanga, queimou o duelo mediúnico de Elias e o sacerdote de Baal. E Deus, olha, eu vou mostrar como você é poderoso. Vai lá, faz isso, né? As pessoas gostam dessas historietas. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Ah, Jorge, te pegamos, olha lá, Deus castiga assim, ele fica com raiva assim, a Bíblia estava certa, amém, ola bachúria, decanto. Não, vamos na doutrina espírita, né? O que seria esse castigado? O castigado seria a consequência, a expiação. Por que então usa-se a palavra castigo? Porque quem sofre as consequências dos seus próprios atos interpreta como castigo. Percebe? Não estudei para a prova. Então você vai ser castigado na sua indolência. Ah não, Deus, peraí, ele não estudou para a prova, Deus, deixa ele comigo, eu vou entrar na mente do professor, fazer uma prova bem difícil para que ele seja castigado, porque ele não dobrou o joelho no domingo, lá na igreja do Joãozinho das Couves. Não, nada disso. Ele está sendo castigado, sendo punido pelos erros. O professor fez uma prova normal, mas como ele não estudou, a prova para ele se mostra difícil. Para outros a prova se mostrará fácil. E se ele estudar, a prova se tornará fácil. Então ele é castigado no sentido de expiando. Ele está expiando, sofrendo as consequências. Então é necessário. Então é igual a fábula da cigarrinha e da formiga, né? Cigarrinha trabalhando, veio um inverno. Não, Deus está olhando, deixa essa formiguinha, eu vou pegar ela, eu vou dar um inverno. Não, o inverno vem. O inverno vem, está posto. Ora, e aí o que acontece? Vem o inverno, ou ela morre, né? Pode ser ajudada, e depois vem o verão. Se ela não aprendeu, depois vem outro inverno. E se ela não aprendeu? Depois vem outro inverno. E se ela não aprendeu? Depois vem outro inverno. E se ela não aprendeu? Depois vem outros infinitos invernos, até que ela aprenda. Depois que ela aprenda e ela dobrou o joelho, tomou água do Rio Jordão, e aí não veio mais inverno? Não veio inverno, mas ela se tornou prudente. Ela guarda comidinha, ela compra roupas de frio, ela se prepara. Isso diz que ela está isenta? Não.
ela foi prudente, ela laborou de acordo com as circunstâncias da vida. Pode vir um inverno tão rigoroso, que a neve derrube a casinha da formiga, mas existe uma voz íntima, um pensamento chamado consciência, que fala: você fez o que deveria fazer. E aí o sofrimento se torna somente físico, porque o bem e o mal sofreram. Essa é a diferença. Os invernos continuarão vindo, os flagelos continuarão acontecendo. No Japão, vê se as casas no Japão são construídas exatamente igual às casas aqui no Brasil. Constrói 1000 casas como são construídas aqui no Brasil e no Japão, e constroem 1000 casas lá no Japão como são construídas no Japão. Quando vier um terremoto, quantas casas das que são construídas no Brasil ficarão de pé? 0. Quantas casas ficarão de pé no Japão? Eu acho que mais de 90%. Esse é o flagelo. Essa é a consequência do flagelo. Progresso. Você aprende a fazer casas que não se deixam levar, a não ser, claro, às vezes, o grau do abalo é tão grande que não há tecnologia atual que resista. Mas a gente vai trabalhar para que... Olha, chegou 10 graus na escala Richter, não tem casa que resista, vamos descobrir uma tecnologia para 10 graus. E se um dia aparecer um terremoto de 11, vai cair. E assim as coisas vão acontecendo. Os vírus estão aí, né? O vírus da gripe. Aí vem o tiozão de WhatsApp. Ai, o vírus, porque é a ordem mundial, né? Falou de ordem mundial ali na pergunta anterior, hein? Livro dos Espíritos. Será que o Kardec era o Illuminati? Das 12 famílias, né? O pessoal gosta de ser trouxa, gosta de ser enganado, né? As pessoas gostam, mas não fazer o quê? Então não tem nada disso. A vida, ela nos oferece a oportunidade e a gente vai, com o nosso intelecto, lutando para aprender. O homem está fazendo, né? Sempre é assim, né? O velhaco. Lembra do pregador velhaco? A gente falou na outra pergunta, né? Surgiu a doação de sangue. O homem está querendo ser Deus. Não, mas essa pregação essa transfusão de sangue, a transfusão de sangue vai salvar o nosso líder. Ah, foi Deus que nos deu. O homem está fazendo agora a televisão via satélite. O homem está querendo corromper a humanidade. Não, mas a pregação via satélite pode gerar muito dinheiro para nós. Ah, Deus nos deu a transmissão via satélite. Assim vai todas as coisas. O velhaco, ele quer se aproveitar. Desde que ele não tire nenhum proveito, é o mal. Para ele é o mal. O bem é só o que enche os bolsos dele, né? Adula seu orgulho e lhe dá poder. Saindo disso é o mal. Um dia ele vai ser tocado pela luz. Que luz é essa? Uma luz do alto? Não, a luz do conhecimento. Pelo choque anímico da lei de destruição, ele vai colher os frutos de toda a sua velhacaria, vai se reciclar e vai voltar. Assim é a obra do Senhor. Pergunta 738A. Mas esses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Lembra lá que o comentador falou, não, porque a humanidade corrompida. Eu já li aqui Jesus, né? Ontem. Graças te Deus, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque faz com que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva caia sobre justos e injustos. A natureza não está preocupada se alguém é bom. O sol de 40 graus da Palestina queimava a pele de Pitágoras, de Pilatos, como de Jesus. O
piolho que caiu na cabeça de Pôncio Pilatos é o mesmo piolho que caiu nos cabelos de Jesus. O espinho que entrou na carne de Barrabás é o espinho que entrou na carne de Jesus. Por quê? Porque é da natureza, são as vicissitudes da vida corporal, ou como nos ensina o Espírito de verdade, a dor que vos cabe por partilha está dentro da lei de sociedade que nós estudaremos mais para frente. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago da eternidade. Ih, fulano de tal morreu, né? Morreu novinho. O que isso quer dizer? Fulano de tal morreu com 120 anos. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Mas a gente, nossa, fulano de tal foi abençoado com uma vida longa. Ele tinha uma prova grande para cumprir. Já está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Cumpriu sua etapa, doutor. Eurípides Barçanufo morreu com 38 anos. Ele fez, até os 38 anos, coisas que eu ainda não fiz. E talvez, com 80, não terei feito nem a metade. Então não é justo? Se alguém paga a sua dívida, que seja libertado. Se alguém que fez toda a lição, que seja liberado para casa. Se alguém que cumpriu a sua tarefa, possa bater o ponto e ir para a sua casa. Simples assim. Essa é a vida. Mas o velhaco pregador, não, fulano de tal morreu, né? Adoro, as pessoas gostam de ser enganadas. O templo, teve uma chuva, o templo tal caiu, morreu um montão de gente. Olha, aí o pregador da outra fala, tá vendo lá? Eles não tinham Deus. Aí passa uma semana, o templo deste, agora que falou, cai também, morre muita gente. Fala, ai, os nossos estão com o Senhor. A morte foi a mesma, mas ele, não, a minha morte é melhor. A morte deles é uma morte de perdição. As pessoas gostam, são exclusivistas. E os egoístas amam esse tipo de falácia. Os egoístas amam tudo que é exclusivista, porque adula o orgulho, a vaidade. Simples assim. Continua os espíritos. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias, de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Não vos preocupeis com aquele que pode vos matar o corpo, disse Jesus. Que beleza! Mas a gente não. Né? Nosso centro espírita, nós temos o passe. Nós temos as reuniões de radiação. Não, mas precisamos da cromoterapia, precisamos da radioterapia, ursinho de pelúcioterapia. E por quê? Porque precisamos salvar os corpos. Nós precisamos salvar os corpos. Falando de tal está doente. Surgiu uma teoria nova, uma terapia nova. Vamos colocar no nosso centro. Nosso centro é centro corpista. Nosso centro é centro corpista. Vamos salvar os corpos. Esses são os da codificação? Que inspiração são essas? O objetivo da doutrina espírita é fazer com que a gente viva no mundo sem ser do mundo. Isto é, cuidar do corpo e do espírito, sabendo que o corpo perece, mas o espírito jamais perece.
Nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses. Nada, nada, nada. Continuam os espíritos. Esses, os filhos de Deus, e o objetivo de toda a sua solicitude, os espíritos. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo por ocasiões de grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com seus uniformes. Olha que coisa linda, né? Ia lá, aquele soldado voltou da batalha com o uniforme todo rasgado. O general não está preocupado se o uniforme está rasgado. Ele está preocupado se os soldados estão vivos. Essa é a diferença. Essa é a doutrina espírita. Cuidar do espírito, educação do espírito. Mas as pessoas querem ficar no Velho Testamento, né? Jesus no biquinho, Jesus, né? Eles querem ficar nisso. E cuida de corpo, terapia para cá, terapia para lá. Por quê? Porque é a demanda. As pessoas querem atender a demanda das pessoas. Mas se eu não boto essas terapias, as pessoas não vêm. E não vêm porque não querem vir. Não vêm porque não querem vir. Não vêm porque não querem vir. Você tem que dar o melhor, vamos dar o melhor. Já dizia Jesus, não dê pérola aos porcos. Não satisfeito, Kardec faz outra pergunta. Pergunta 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser, isso é. Poxa, mas né, tudo bem, o sol cai sobre bons e maus, o terremoto justo e justo, mas por que cai sobre o justo? Por que cai sobre o justo? Hã? Por que Jesus morreu por pregar? Porque ele estava no mundo de provas e expiações. Se ele estivesse no mundo feliz, ele não morreria por pregar. Não, ele morreu porque Deus é um Deus tribal, mesquinho, pequeno, com cérebro de um anós, e fez com que Jesus fosse sacrificado como né, um óbolo, como se fosse um cordeiro para limpar os pecados. As pessoas gostam de ritual, tudo bem, direito. Né? Deus fez simpatia com Jesus, né? Cada uma, né? Mas as pessoas querem acreditar, é o direito delas. Mas aí, Deus faz sobre um bom e um mau, mas pega o justo, e aí? Se consideraste, resposta da 738b. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-la sem murmurar. Sem murmurar, o condicional da doutrina espírita, que é o condicional das leis universal. Murmurou, dançou, né? Tinha aquela música, o bobeou, dançou, né? Então, murmurou, dançou. Murmurar é ferir a lei de justiça, é dizer com outras palavras, Deus não é justo, Ele não foi justo comigo. Se Deus não é justo, tudo está perdido. Se Deus é justo, você está sendo injusto. Então, você não passou pela prova como deveria. Por isso que é sem murmurar. O sem murmurar está no condicional de todas as provações. Todas as provações. Sem murmurar. Se murmurou é porque ainda não está lá dentro. Não é nada exterior. O reino de Deus não vem com aparatos exterior. Não, mas eu fiz o ritual, tudo bem, o direito que você tem. Eu tomei o passe de Valdo, do sei quem, Aldo, do Chico Xavier, do Batuíra. Pode tomar a parte que quiser. Pode ir na igreja, de onde for, pode ir no centro espírita, no terreiro, pode ir onde você quiser. É lá dentro. E lá dentro tem um juiz chamado consciência, que vai te dizer se foi verdadeiro
ou se não foi? Comentários de Kardec. Essa pergunta está longa, né? Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. É verdade, né? Olha que verdade. Quem não morreu? Quem não morreu? Jesus morreu, Moisés morreu, Elias morreu, Abraão morreu, Chico Xavier morreu, Kardec morreu, todos morrem. Não, mas eles viveram um pouquinho mais, né? Aí vem essas invenções que as pessoas gostam de enganar o povo. E Chico Xavier não morre porque a Terra precisa dele. Não, Chico Xavier não morre porque a prova dele não acabou. Quando a prova dele acabar, ele morre. Ok? Então, primeiro, venha por um flagelo a morte ou por causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que o maior número parte ao mesmo tempo. Doutrina espírita, as pessoas gostam de para vender, né? Olha, teve um ônibus aqui, inspiração coletiva, uau, vamos fazer, as pessoas querem falar, vamos fazer. Qual é a diferença de quando um avião cai? Que morre mais gente ao mesmo tempo. Simples assim. Não, mas eles estavam cumprindo um karma coletivo. Não. Quem ali estiver em desequilíbrio, a perturbação vai ser maior. Quem estiver bem, vai seguir para a vida espiritual. Cada caso é um caso, não tem esse negócio não. Todos ali, tem isso. As coisas são... A lei de justiça, ela pode pegar no coletivo, mas ela se aplica no individual. Então, a diferença é que num cataclismo morre mais gente ao mesmo tempo. Agora, a condição de cada um depende do tipo de vida de cada um e da soma das suas existências anteriores. Simples assim. Então não tem, tipo, falando de tal, morreram, eles estavam na quadra do Salgueiro e morreram, então, aí vem, né, o romancista, então as falanges malignas que estavam sambando foram lá para colhê-los. E o outro que estava pregando Sodoma e Gomorra, e aí o templo caiu, e aí os anjos do Senhor, né? Se for espírita, é sempre padre que vem, padre e freira. Padres e freiras vieram colhê-lo, né? Se for, dependendo da tradição, índios, pretos velhos, não sei o que, né? São espíritos. Cada um tem seu anjo da guarda, cada um vai ter seu momento de perturbação independente. Não é porque a pessoa estava no terreiro, na praia ou no carnaval. Isso aí é pregação de velhaco. Lembra dos velhacos pregadores? Continua Kardec. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Doutrina espírita. Se pudesse elevar, olhar o contexto, o conjunto da obra. Ih, teve um tsunami, morreu 5.000 pessoas. Oh, que tragédia. Sim, a gente lamenta pelas pessoas, pelo sofrimento. Mas, né, é como se fosse uma tempestade. Em tempestade morrem pessoas. Em gripe morrem pessoas. Em acidente de trabalho morrem pessoas. Em tsunami morrem pessoas. Simples assim. Comentando os comentários dos comentadores do além. Mas e o pregador? Vamos ao pregador, ao comentador. Olha como é que eu botei o subtítulo ali. Evangeliocentrismo. Por quê? Porque o pregador, lembra que eu falei lá? Ele está sempre tentando pegar uma oportunidade. Tá vendo? Isso aconteceu porque vocês não seguiram Jesus? Toma! Isso aí está acontecendo porque não seguiu Maomé? Toma! Isso aí não seguiu porque você não seguiu o grande mestre de não sei da onde. Evangeliocentrismo para nós aqui do Ocidente, né?
Olha lá. A necessidade da destruição se evidencia porque a humanidade fecha os ouvidos aos avisos do Evangelho. E antes desse, dos avisos do profeta. O ser humano somente acorda com violência, por ter dentro de si a violência. Olha que beleza! Olha que beleza! Velhacaria no último grau. Vamos ver. Imagina o seguinte. Tem a Terra, planeta de provas e expiações. E aí, depois de alguns bilhões de anos, uma pessoa encarna aqui. Mas ela abriu os olhos ao Evangelho. Logo, não vai, o planeta vai deixar de ter terremoto, vai deixar de ter maremoto, vai deixar de ter vulcão, vai deixar de ter vírus, bactérias, vai deixar de ter tantas coisas. Vai deixar de ter. Por quê? Porque as pessoas abriram o coração ao Evangelho. Percebe o que é velhacaria? É isso. Isso é ignorância. Isso é ignorância da doutrina dos espíritos. Já observamos aqui, Kardec acabou de falar, né? Se pudéssemos nos elevar, observaríamos isso como apenas mais uma tempestadezinha. Mas aquele que quer pregar, você tem que abrir os olhos ao Evangelho, né? Parece até, esse espírito aqui, parece até aqueles pregadores de trem, né? Que você está vindo do trabalho cansado, a pessoa gritando no teu ouvido. Igualzinho. Veja, ele misturou flagelo com evangelho. Isso é evangeliocentrismo. Isto é evangeliocentrismo. Eu abri o meu coração agora aos ensinamentos do evangelho, eu não vou morrer? Eu vou morrer. Vou morrer. Todos nós vamos morrer. Se vamos morrer de velho, ou se vamos morrer de um terremoto, qual a diferença? Um acidente de carro, qual a diferença? O que vale é o tipo de vida que eu tive. Continua ele, olha lá. Se passamos pela terra vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório, onde há promissórias assinadas. Pedagogia da culpa e do medo. Se passamos pelas vicissitudes do corpo físico, é porque estamos na terceira ordem. Necessário são as vicissitudes da vida corporal. Tendo ou não tendo erros do passado, é o meu estado evolutivo. Falando de tal, nunca deixou de estudar, sempre fez os exercícios. Logo, ele não necessita mais ir para a escola. Não, ele necessita ir para a escola. É uma etapa que ele tem que cumprir. Pedagogia da culpa e do medo. Pedagogia da culpa e do medo no seu estado puro. Jogar em você culpa. Jogar em você medo. Porque fazendo assim, você vai correndo para o Evangelho. Isso não é doutrina espírita, está longe de ser. Longe de ser.